Escureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga onde está a sua vitória. Ouviu-se um brado, está consumado. O reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Escureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga onde está a sua vitória. Ouviu-se um brado, está consumado. O reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Morreu a morte, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Estamos mais uma vez no CR Casa e que momento especial. Poder compartilhar do Evangelho de Jesus e poder falar um pouco mais daquilo que Deus tem falado conosco na nossa igreja. Se é a sua primeira vez aí, seja muito bem-vindo. Eu espero que você esteja sendo muito bem recebido pelos nossos líderes e também por toda a nossa família do CR Casa. Nós estamos numa série de mensagens muito interessantes chamada Alicerces, construindo sua casa sobre a rocha. E no domingo que se passou, nós tivemos a terceira mensagem dessa série. Na primeira semana, a gente falou sobre o fundamento, que toda casa, toda família precisa de um fundamento. Falamos sobre edificar a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Na segunda semana, a gente falou que nós, como famílias, como casas, precisamos tratar as rachaduras que vão surgindo por dentro. Falamos sobre perdão, falamos sobre a possibilidade que nós temos de reatar amizades, de resolver conflitos, que conversas difíceis são edificantes, ainda que sejam difíceis. Então, Deus tem trabalhado nas nossas casas, nas nossas famílias, e nós temos visto o testemunho da parte de Deus e das famílias que estão na nossa igreja. Deus tem feito algo muito especial. Mas, domingo agora que se passou, nós falamos sobre como uma geração deixa de conhecer o Senhor. Falamos sobre o legado que nós, como famílias, como casas, precisamos deixar para a próxima geração. E quando falamos de próxima geração, estamos falando da juventude, dos adolescentes, dos jovens, das crianças, mas também estamos falando daqueles que estão se achegando e conhecendo a palavra de Deus. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, eu queria convidar você agora a ler em grupo Juízes, capítulo 2, do versículo 10 ao 12. Nós estamos diante de um texto interessante e conhecido. O livro de Juízes ele vem depois do livro de Josué. É o 7º livro da Bíblia. Nós temos o Pentateuco com os 5 primeiros livros, depois temos o livro de Josué e então chegamos no livro de Juízes. Josué foi um líder que conduziu o povo na entrada da Terra Prometida.
nós sabemos que ele foi escolhido por Deus, e essa geração, ela viu a fidelidade de Deus em inúmeras coisas, nas batalhas, nas conquistas, nos livramentos. E no fim do livro de Josué, um livro antes do que nós lemos agora de Juízes, lá no capítulo 24, nós vemos Deus ali, o povo renovando a aliança com Deus, renovando a aliança com o Senhor. Tanto é que lá existe aquela frase conhecida chamada "Eu e minha casa serviremos ao Senhor". Josué ali, ele está dando uma direção ao povo, dizendo, olha, se vocês querem adorar outros deuses, eu não sei o que vocês vão fazer. Uma coisa eu sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E então esse povo também assume esse compromisso. Só que chegamos no livro agora de Juízes capítulo 2. Josué morreu. Essa geração que estava ali também já passou. E então chegamos nesse diagnóstico tão triste, que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Quando nós falamos aqui sobre conhecer o Senhor, nós não estamos falando sobre conhecer, de ouvir falar, nós estamos falando de algo mais profundo, nós estamos falando de algo de obediência a Deus, nós estamos falando sobre uma forma viva de conhecer a Deus, uma forma relacional com Deus. Ou seja, essa geração herdou história sobre Deus, né, dos seus antepassados, mas não andavam com Deus. E o texto mostra algo interessante, o texto mostra que eles não ficaram espiritualmente neutros. Não foi que eles conheceram Deus e à distância e ficou tudo bem. Não, o texto diz que eles fizeram o que o Senhor reprova, eles abandonaram o Senhor e o pior, eles passaram a seguir outros deuses. Então, a pergunta que ficou para nós respondermos diante desse texto é: como uma geração deixa de conhecer o Senhor? E o primeiro ponto que nós vimos é quando perde o conhecimento vivo de Deus. O texto diz que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, não é que ninguém mais falava do nome de Deus, não é que ninguém mais lembrava do Êxodo, mas o problema aqui é que o conhecimento de Deus já não era mais vivo. Era uma memória dos antepassados. É aquela história que a gente ouviu da avó que orou certa vez e Deus fez algo. É aquela história que a gente ouviu dos nossos pais quando eles iam naquelas vigílias e Deus fazia grandes coisas. Era algo que era ouvido, mas já não era mais amado. E esse é um perigo real nos dias de hoje. Porque é possível a gente crescer perto das coisas de Deus sem conhecer a Deus. A gente ouvir sobre Deus e não andar com Deus. A gente frequentar uma igreja e não se render a Deus. Então a gente viu que esse é um problema muito grave. O texto nos mostrou que uma geração começa a se perder quando a fé se torna só uma memória. E nós guardamos uma frase desse dia. Uma geração se perde quando conhece as histórias de Deus, mas não conhece mais o Deus da história. Como uma geração deixa de conhecer o Senhor? Primeira coisa, quando perde conhecimento vivo de Deus. O segundo ponto que nós falamos nessa mensagem é quando começa a chamar de normal o que Deus reprova. O texto diz aí no versículo 11 que nós lemos, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Percebe que afastamento de Deus aqui não é só um sentimento, aquele tipo de coisa de você sentir e perceber que está se afastando. Na verdade, isso agora entra na nossa prática. Então aquilo que era temor já se torna uma negociação. Aquilo que antes era obediência e eu não fazia porque eu obedecia a Deus, agora se torna conveniente na nossa vida. Aquilo que incomodava a nossa consciência, o pecado, a dor, aquela ideia de isso eu não posso fazer. Até aqui eu tenho um delimitador e eu não vou avançar isso, agora já parece normal. E isso também acontece nos dias atuais. Porque uma geração, ela não se perde apenas quando abandona a linguagem da fé, quando ela conhece coisas desse tipo, ela se perde quando começa a normalizar o que Deus reprova. E então nós vemos que as coisas nos dias atuais vão tirando o nosso foco e nos levando para um distanciamento de Deus. Quando aquilo que Deus chama de pecado já começa a parecer comum. Quando aquilo que Deus confronta já não pesa mais sobre as nossas vidas. Quando a nossa casa vai se acostumando com uma frieza espiritual, com dureza de coração, com falta de arrependimento, e a gente vai achando isso normal. Então tem hora que o problema da casa é literalmente falta de temor. Nós muitas vezes perdemos o temor e talvez isso possa estar acontecendo no seu lar, talvez isso possa estar acontecendo na sua realidade, porque quando o Senhor deixa de ser conhecido de verdade, o pecado deixa de ser combatido com seriedade. Eu quero propor uma primeira pergunta. Na sua opinião,
O que mais disputa o coração das pessoas hoje? Responda isso agora em grupo. Nós sabemos que nos dias atuais tantas coisas tentam roubar o nosso coração de Deus. É a correria dos dias atuais, é o trabalho, é o dinheiro, são as posses, é o status, poder, o prazer, o sexo, tantas coisas acho que aparecem para tirar a gente do foco. Mas uma coisa é certa, o nosso coração precisa estar diante do Senhor. Nós precisamos voltar a ter esse temor e lembrar do que é mais importante para as nossas vidas. Deus está nos chamando a isso nesses dias. Então, como uma geração deixa de conhecer o Senhor? Primeiro, quando perde conhecimento vivo de Deus. Segundo, quando começa a chamar de normal o que Deus reprova. Só que o texto ainda vai mais longe. O terceiro e último ponto dessa mensagem é quando troca o Senhor por outros deuses. Versículo 11 e 12 fala que eles prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor e seguiram e adoraram vários deuses. Então, percebe que eles não ficaram neutros apenas, eles não ficaram frios. O texto diz que eles trocaram o Senhor por outros deuses. E por que eles fizeram isso? Porque o coração humano não foi feito para viver sem adoração. Todos nós vamos adorar algo, e se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar outras coisas. Já dizia João Calvino que o coração é uma fábrica de ídolos, e se não adoramos o Senhor, nós adoramos qualquer coisa. E talvez você possa dizer o seguinte: Mateus, espera aí, nós estamos num contexto de Juízes totalmente tribal, eles estavam adorando um outro Deus, eles estavam fazendo rituais para Baal e tantas outras coisas, mas nos dias atuais os Baalins talvez possam ter outros nomes: dinheiro, status, aprovação, autonomia, sucesso, quantos outros deuses camuflados na nossa vida nós talvez não estamos adorando. E percebe que a idolatria, ela não chega diretamente assim. Às vezes a gente acha que é só uma rotina, a gente acha que é só trabalho, é só uma distração, é só o cansaço da nossa vida, mas aos poucos essas coisas vão ocupando o lugar que só Deus poderia estar. Isso vale para todos nós. Isso vale para cada pessoa do nosso lar. Agora, o que nós entendemos é que quando uma geração deixa de adorar ao Senhor, ela sempre acaba se curvando a outro Senhor. Então nós concluímos essa mensagem lembrando que só Jesus é a esperança para uma geração quebrada. Só Jesus é a esperança para nós podermos viver nessa geração tudo aquilo que Deus deseja para nós. A nossa esperança não está em conseguir fazer tudo certo. Talvez você possa agora estar sentindo culpa sobre o que você está vivendo. E eu não quero que você sinta isso. Eu quero que você lembre que Jesus é aquele que entra justamente aonde as nossas falhas aparecem. E somente Ele pode consertar o vazio do nosso coração, somente Ele pode endireitar o nosso coração, inclinar o nosso coração novamente a Deus, para que nós possamos servir somente a Ele. Eu quero propor uma última pergunta, e então nós passarmos a palavra aos nossos líderes. O que você acha que Deus gostaria de começar ou restaurar dentro da sua casa hoje? Eu convido você a responder isso com muita sinceridade no seu coração e, se necessário for, peça oração aos seus líderes hoje. Abra o seu coração com sinceridade e peça para que Deus possa transformar a sua realidade. Talvez hoje é o dia que você está se conectando com a palavra de Deus e que o Espírito Santo possa agir aí dentro. Ele possa revelar o que está errado, o que precisa ser alinhado e que hoje seja um momento de transformação sobre a sua vida. Eu passo a palavra aos nossos líderes, que vocês tenham esse tempo agora de respostas, de oração, de comunhão. Domingo que vem agora, nesse próximo domingo, nós vamos finalizar essa série. Eu convido você a estar presente, a trazer mais alguém. Eu tenho certeza que vai ser muito especial o que Deus quer falar conosco, que nós possamos fechar essa série em grande estilo, com todos nós juntos aqui reunidos para adorar a Deus. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.